E eu estou recebendo aqui hoje a nossa convidada, a Camila Laurindo, que está diretora executiva no Acervo Gestão Documental. Muito obrigado, Cami, por ter aceito esse convite hoje. Oi, Titi. Oi, pessoal. Obrigada também por esse convite. Muito bom estar entre amigos e poder bater um papo aí. Eu adorei o tema. Ressaca empreendedora, assim, ó, caiu como uma luva, porque quem está no dia a dia sabe o quantas ressacas a gente tem que encarar aí ao longo dos anos e desse desafio que é empreender. Olá, pessoal. Eu sou o Tite Mazzi e esse é o Ressaca Empreendedora. Você já ficou alguma noite sem dormir, preocupado com alguma situação? Teve que enfrentar decisões nos negócios que realmente te exigiram como pessoa? Sabe aquela sensação de dia seguinte, aquele mal-estar? Então, aqui nós vamos abordar dificuldades relacionadas a empreender, para que você possa aprender com as experiências de outros empreendedores. E falando em trocar experiências com empreendedores, quem está proporcionando esse vídeo de hoje para a gente aqui é o Hub to Us, que é o seu hub de empreendedorismo para conectar experiências empreendedoras. Então acessa lá, hubtous.com e participe gratuitamente, junto com outros empreendedores. E se você quer conhecer outros desafios enfrentados pelos empreendedores e o lado sem glamour do empreendedorismo, deixa aí o seu like e já se inscreve para continuar nos acompanhando. Então eu queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre você, né? Falasse um pouquinho desse teu lado empreendedor, como é que foi um pouquinho da tua trajetória e também um pouquinho de o que a Acervo faz para o pessoal entender onde que você está situada hoje. A Acervo é uma empresa familiar, a gente completou semana passada 29 anos de atuação aqui no mercado catarinense, a gente é pioneira na área de gestão documental. A empresa é da minha família, fundada pelo meu pai e alguns sócios no início, e hoje ela é só da nossa família. Então a gente é especialista em cuidar de toda a documentação das empresas públicas e privadas do nosso estado. Então, desde guarda física de documento, aquele famoso arquivo morto que a galera nunca sabe o que fazer, o que morre de medo daquela salinha. Então, a gente faz toda a gestão dessa documentação, também com projetos de digitalização, organização de arquivos físicos e digitais. Esse é o nosso ramo de atuação. Eu volto para Acervo, né? Eu fiz um processo de trainee não estruturado, eu sempre digo, porque não houve um planejamento muito dessa trajetória, mas eu participei de todas as áreas de produção, trabalhei em todas as áreas da empresa, conheço o processo muito bem. E aí fui me aventurar, fiz estágio em outras empresas aqui da região e eu retorno em 2011 para Acervo, quando eu já estou cursando a faculdade, né? Quando as pessoas perguntam, mas você sempre teve esse tino, você sempre se achou empreendedora? Não, jamais. Eu queria fazer psicologia, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu queria trabalhar sempre quis trabalhar na parte de RH, departamento pessoal, já gostava dessa área, né? E aí acabei que não passei no vestibular de psicologia, meu pai disse, não, psicologia não dá boa, vai atender no consultório. E acabei que fui fazer administração, me apaixonei e segui para o tema, né, mais a área fim de gestão de pessoas, tem uma pós-graduação também na área de gestão de pessoas, e quando eu venho para a Acervo em 2011, é para assumir essa área. Na época a empresa estava com mais ou menos a média que a gente tem hoje, 80 e poucos colaboradores. A gente então estava precisando de uma atenção um pouquinho maior, assim, né? Sair só de um departamento pessoal para vir realmente um departamento de gestão de pessoas. E eu venho em 2011 para atender essa necessidade. A gente tinha um gerente administrativo financeiro, um gerente de produção, e eu venho bem focado nessa área. E quando eu chego aqui, eu vou gostando cada vez mais. E isso foi 2011, ali no fim de 13, a gente vence um grande projeto, a gente precisa praticamente dobrar a nossa produção. E ali a gente vai para 148 colaboradores. Vocês imaginam que em 3 meses eu fiz tanta entrevista. Eu tinha pilhas de carteira de trabalho na minha mesa para fazer contratação. E ali, isso aí já é 13, né? 14, o projeto tem mais ou menos um ano de duração. Depois a gente volta para o nosso patamar anterior, em uma média de 80, 70, 80 pessoas. E aí a gente começa a estruturar, e ainda não de forma tão estruturada, um processo de sucessão, onde eu venho assumindo a gestão da empresa, né? Assumo também a área administrativa, um pouco mais, além da gestão de pessoas. E esse processo realmente entra num fluxo de sucessão
maior aí final de 2019, meados de 2019. Assim, a gente vem concluindo essa etapa de sucessão, né? Hoje estou diretora executiva, como o Titi já comentou, e realmente sou focada na parte de execução da empresa, tocar o dia a dia da empresa. Meu pai já está um pouco mais afastado, tem contato mais com os 2, 3 maiores clientes da empresa e da parte de estrutura física, né? Porque como a gente guarda documento, precisa de bastante espaço. Então, isso ainda fica na mão dele e eu toco a operação da empresa no dia a dia com um time gerencial, com um time de coordenadores para fazer isso aqui funcionar e continuar funcionando bem. E eu imagino o desafio com pessoas, nossa, mais de 80 pessoas, assim, e ter isso bem orquestrado, né, como uma direção executiva, né? Mesmo que teu pai tenha te passado a bola e vocês tenham feito com o tempo, eu imagino que seja um desafio gigantesco. Mas aqui no Ressaca, né, eu quero até te provocar e te perguntar, qual foi o maior desafio, ou qual foi aquele desafio que te incomodou mesmo, que te deixou com aquela ressaca, que fez a Camila no outro dia acordar e pensar assim, nossa, me livrei, ou talvez não foi só no outro dia, né, a gente sabe, mas como que foi isso, se tu puder contar pra gente? Legal, Titi. Então, como eu comentei, somos uma empresa familiar, né? E a gente se orgulha bastante disso. Entramos num processo de profissionalização muito grande, isso desde 2017. Então, é um orgulho que eu tenho como gestora hoje de conseguir fazer essa profissionalização, né? Não é porque é uma empresa familiar que precisa ser bagunçada. E aí, mas por ser uma empresa familiar, a gente acaba tendo ainda alguns parentes que trabalham com a gente. Hoje, um número bem menor, né? E a gente tinha nessa época ali, foi final de 19, início de 20, quando acontece. Então já faz um tempinho, mas olha, comentei com o Titi mais cedo, isso só realmente foi curado emocionalmente recentemente, então vocês vão entender um pouquinho durante eu contar essa história. Então a gente tinha como gestor comercial um primo meu, que estava na empresa há bastante tempo, né, antes de eu chegar aqui, porque, como eu comentei, a empresa tem 29 anos, eu tô com 31, então vocês imaginam, a empresa é meu irmão do meio, né? Eu cresci aqui dentro, mas vim trabalhar mesmo dessa última vez já em 2000 e 2011, então já são quase mais de 10 anos de estrada. Então, esse meu primeiro era gestor comercial, eu estava à frente da gestão administrativa, ainda com foco também em pessoas, a gestão de pessoas nunca saiu e continua não saindo da minha mão. E esse meu primo, a gente começa a traga um projeto de implantação de AKRs, de trazer uma gestão por resultados, né, um pouco mais focada nisso, e começa a causar um certo desconforto, e ele o braço esquerdo do meu pai, porque o direito sempre fui eu, mas dentro da empresa, estava há muito tempo, conhecia muito os processos, os clientes e como as coisas funcionavam aqui. Um pouco incomodado com esse processo de implantação e resultados e metas, e ele achou que não fazia mais sentido continuar com a gente. E eu, né, ele sempre tive uma admiração muito grande, e hoje eu percebo que eu colocava ele até num pedestal um pouquinho mais alto do que deveria. Quando ele anuncia essa saída, eu fiquei apavorada, tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se ele era meu apoio, meu confidente, com quem eu trocava muito, assim. Então eu me vi, tipo, e agora? Isso vai desmoronar? Eu não vou dar conta? Então, assim, isso para mim, foi um baque muito grande, foi um tanto inesperado, por ser, né, de novo eu volto na empresa familiar e eu trabalhar diretamente com meu pai, nessa época a gente ainda tinha muito conflito, muitos e muitos conflitos, assim, de ideias, de forma de fazer as coisas, ainda tem hoje? Tem, mas a gente aprendeu a lidar com isso de uma forma melhor. Mas nessa época a gente ainda tinha, né, algumas discussões, às vezes um pouco mais acalorada, um pouco mais de teimosia também naquela época. Então, assim, essa pessoa era meu apoio, minha fonte de conhecimento, é quase uma base de conhecimento humana sobre a empresa. Então, isso acontece e eu fico extremamente apavorada. Mas tu consegue lembrar, desculpa te interromper um pouquinho sim, mas tu consegue lembrar
o que passava na tua cabeça, assim, quais eram os medos, quais eram os receios antes de, quando tu tava ali no turbilhão da coisa, assim, tu consegue lembrar assim, poxa vida, e agora, e se acontecer tal coisa? Eu fiquei muito ansiosa, né, de como a gente ia conduzir essa situação. Meu pai cogita voltar mais para o dia a dia da empresa, assumir um pouco mais algumas funções por conta dessa saída, né? Então, assim, foi um misto de ansiedade, apavoro, um sentimento de, meu Deus, eu não sou capaz de dar conta de tudo isso, eu só dou conta porque eu tenho esse apoio e porque essa pessoa conhece muito e dá conta, né? E para mim, assim, a minha visão dele naquela época era de uma pessoa que ia lá, resolvia e sabia muito, de muito conhecimento, né? E eu disse, meu Deus, eu não conheço muito, eu conheço alguma coisa, eu conheço, mas não é tanto quanto me parecia que ele conhecia, assim. Então, realmente foi esse misto de um turbilhão, literalmente, de sentimentos, entre ansiedade, medo, esse sentimento de não capacidade, né? De não estar pronta ainda para assumir esse desafio. Não sozinha, eu tinha os outros gerentes, os gestores na equipe, mas ele era o meu ponto. Sempre foi, assim, o ponto de apoio, né? Minha alavanca, assim. E daí foi uns meses, né, até isso começar a ir assentando o dia a dia, as coisas acontecendo. A gente recém tinha feito uma reforma da área produtiva, então a gente estava num espaço novo, com uma planta mais focada na eficiência operacional, em que a gente reduziu aí muitas coisas, mas aí na parte de gestão eu comecei a ficar muito mais preocupada e aí acabei voltando um pouco mais para a gestão. A área comercial nunca foi o meu forte, né? Eu, até pouco tempo, até porque eu mudei essa frase, eu dizia que eu não vendia água no deserto, se precisasse, de tão poucas habilidades comerciais que eu não via em mim, né? Eu não tinha essa percepção. Hoje eu já mudei bastante a minha maneira, né, de lidar com isso e gosto muito mais, né? Aprendi nesse processo, né? Então, assim, o grande motivo, assim, dessa ressaca, acho que foi a maior ressaca até agora, né? Que eu passei foi realmente essa transição, esse pedido, essa saída do dia para a noite, né? Tem uma questão emocional, um desgaste emocional por ser familiar, fica sempre aí algumas pontas soltas na história, mas realmente foi essa a situação. E eu vou te tentar explorar contigo um pouquinho essa questão de ser uma empresa familiar, né? Você falou que já teve situações que tiveram algumas discussões mais acaloradas e tudo mais, e aquela relação pai-filha, aquela relação prima-primo e assim por diante. Eu queria que tu falasse um pouquinho, se tu puder, como que se dá essa relação e como que tu viu que vocês evoluíram nesse processo de poder se relacionar melhor em relação à empresa, separar as questões, até não digo questões familiares, porque às vezes a gente nem traz, né, alguma questão mais pessoal, mas por estar ali, eu acredito nunca tive essa experiência, tá? Mas por estar ali no dia a dia, é isso que eu queria entender de ti. Às vezes fala diferente por ser família, às vezes se dá uma liberdade, e como que vocês conseguiram passar por isso? Legal. Titi, geralmente o que acontece é o contrário, né? São questões da empresa que vão para casa. Não é pessoais que entram no trabalho. No meu caso, né? Todo mundo fala, meu Deus, trabalhar com a família é um caos. É desafiador, exige muito mais, né? Por quê? Eu acho que o primeiro ponto é que a sua relação com aquela pessoa, por exemplo, pai e filho, uma relação de pai e filho. Então, você tem liberdades a mais, você se sente mais à vontade para ser um pouquinho mais explosivo, falar coisas que você não falaria se não fosse seu pai, seu parente. Você tomaria mais cuidado, você seria mais polido. E quando você está nessa situação, você fala o que você está pensando e às vezes até sem medo. E acho que a psicologia explica um pouco disso, né? Que a gente tende a ser, às vezes, até mais grosseiro, áspero com quem a gente realmente ama, conhece, convive, do que com estranhos. Então, isso dentro dessa relação acontece demais. Então, esse ponto, assim, sempre foi, várias vezes por diversas situações, às vezes por questões técnicas, às vezes por questões de opinião, aconteciam
essas discussões, essas divergências, né? O que aconteceu? Eu entro num processo de estudo, eu gosto muito, sou uma pessoa que leio muito, vocês vão até ver aqui no videozinho, ó, vários livros espalhados, eu gosto, faço muitos cursos e gosto dessa área de gestão de pessoas. Então, tipo, não, eu não posso aceitar que eu não tenho um bom relacionamento com o meu pai dentro da empresa, eu preciso mudar essa situação. Então, eu olho para a situação primeiro olhando para mim, né? Porque quando a gente tenta mudar o outro, as coisas não resolvem, né? Então, eu comecei fazendo um curso para mim que mudou muito, um curso, não sei se podemos fazer propaganda aqui, todo mundo conhece, é um curso do Dale Carnegie, aquele de liderança. Esse curso, para mim, foi onde realmente começou a virar as chavezinhas desse relacionamento com meu pai dentro da empresa. Eu nunca chamei de pai, desde que eu voltei, eu sempre chamei de Carlos, e as pessoas ainda estranham hoje em dia isso, mas assim, aqui dentro ele sempre foi Carlos. Eu gosto de tentar, pelo menos se a gente tenta separar no racional, a gente já começa o emocional a entender que aqui o papel é diferente. E esse curso me abre muita cabeça para isso, assim, para olhar para o papel de cada um, para não olhar para ele com esse olhar de pai aqui dentro, ter esse respeito muito maior. Se eu estivesse em outro lugar, eu não poderia tratar a pessoa que fosse meu chefe, teoricamente, daquela forma. Então, e eu acho que um ponto que vem é a maturidade, porque assim, chegou aqui em 2021, com 20 anos, a gente acha que é maduro naquela época, né? Hoje a gente olha para trás e vê que nem tanto. Então, a maturidade o tempo passar também vai trazendo isso, vai deixando a gente ser um pouco mais reflexivo, olhar para as situações com um pouco mais de amor também, né? E ser um pouco mais paciente. Então, isso, para mim, ali foi meu primeiro olhar. Mas depois de um tempo, a gente vai até uma indicação de uma outra amiga aqui, de uma empresa familiar bem tradicional aqui de Floripa. Ela falou, Cami, procura essa terapeuta, que ela faz um trabalho incrível e vocês vão conseguir acertar esses ponteiros. Então, assim, levei um tempo para convencer meu pai, mas ele topou esse desafio e a gente foi lá para fazer fez um trabalho, eu fiz um pouco mais de tempo, né, porque meu pai se deu alta da terapia. Mas era em dupla? Não, era individual. Mas a temática era essa, né? Então, foi muito bacana, assim. Também foi um processo que nos ajudou demais a olhar para isso. E acontece isso, quando a gente começa esse processo, acontece essa situação que eu contei. Então, ali também eu tive uma grande ajuda para gerenciar essa parte emocional que estava envolvida na situação. E agradeço imensamente a minha terapeuta por ter apoiado nesse processo, que me ajudou muito a organizar a cabeça de como a gente vai, como ia conduzir esse momento, assim. Então, essa questão de trabalhar com a família é sempre um desafio. A gente concorda em tudo hoje em dia? Não. A gente está terminando a obra da nova sede. Hoje de manhã ele veio aqui, eu falei, olha, eu não... Para mim, penso que isso não vai ficar bom desse jeito. A gente tinha que pensar nisso. Mas hoje, eu entendo, e aí o que esse processo todo mostrou, né? Que preciso entender quais são os gatilhos dele. Eu não posso usar... Meu pai é uma pessoa muito mais emocional do que racional, né? Estou eu aqui contando os segredos da família. Mas eu não posso usar razões lógicas demais para ele, desse tipo assim, essa decisão tem que ser por isso, porque é mais barato, porque... Não, isso não funciona com ele. Eu tenho que usar gatilhos emocionais. Olha, se a gente fizer isso, a gente pode causar um problema aqui com essa pessoa, causar um desgaste aqui, que vai nos gerar uma dor de cabeça ali na frente. Então, entender isso me ajudou demais. Eu sou a pessoa que você chegar aqui para tomar uma decisão, você me venha com racional, com números, com gráfico, que essa é a minha forma. Mas eu aprendi que com ele o processo é diferente. Então, o processo de autoconhecimento, de conhecimento do outro, foi incrível, porque nos ajudou a conseguir ter conversas mais produtivas e assertivas, né? Para não ficar só no campo da discussão da ideia, da ideologia. Não, temos que levar isso aqui para a prática. Então, esse foi um ponto também bem legal.
Pô, que massa! E quando tu fala em terapia, às vezes a gente fica com a. E eu te digo isso porque às vezes a gente conversa com os amigos, empreendedores e tudo mais, e a gente fica nessa de preconceito, né? De questão de terapia, de psicologia e tudo mais. E, e pelo que eu entendo, que a gente ouve falar, e pelo que tu fala, a resposta muitas vezes já está ali com você, né? É uma ajuda para trazer isso à tona. E o empreendedor muitas vezes ele se sente sozinho numa situação crítica como essa. E você conseguir trocar uma ideia com uma pessoa que é profissional para isso, me parece que ajudou bastante no sentido, e você e teu pai acharam a resposta já que vocês já tinham dentro de vocês, de certa forma, para poder alinhar. E essa questão que você falou de conhecer o perfil das pessoas, principalmente aquelas que você está no dia a dia, nossa, eu acho que isso é uma dica que tu deixa assim de chave de ouro aqui pra gente, porque você está lidando com uma pessoa de uma forma que a pessoa não entende aquela comunicação, não entende aquela tua forma de falar, não entende a abordagem que tu está fazendo, e você conseguir mudar isso, eu imagino como facilita no dia a dia das pessoas. Exatamente, daí você para de dar murro em ponta de faca. Não adiantava eu vir com toda a minha lógica, toda, né, números e tal. Não, aquilo para ele não era o mais importante. Né? Ele preferiria não se indispor com uma pessoa do que pagar 10% a mais, às vezes. Então, eu precisei mudar essa forma. Então, realmente, assim, as pessoas têm um pouco de preconceito, né, com essa questão de terapia, mas você tem um bom profissional ao seu lado, o ganho é muito, muito grande, assim, muito grande. A gente sentiu demais essa mudança na prática quando se permitiu também, porque não foi de uma hora para outra, né? Os dois se permitiram olhar para isso e os dois estavam dispostos a fazer a relação funcionar. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. E uma coisa assim que me surgiu, o pessoal tem falado muito, pelo menos eu tenho ouvido nos últimos tempos falar sobre a tal da síndrome do impostor, né? Quando tu estava passando, eu não sei se tu já abordou sobre isso ou não, se tu já teve essa sensação, mas quando você fala lá que o teu gerente comercial ia sair, e foi algo que você se questionou muito, e dá aqueles receios, que eu acredito que é muito normal, e por isso que a gente quer compartilhar as coisas aqui no Ressaca de uma forma sem glamour mesmo, porque às vezes a gente não se liga que o que a gente passa é a mesma coisa que o outro empreendedor também passa, e às vezes a gente não se liga que a gente fica ali no nosso mundo e não consegue fazer essas trocas, entender que o pessoal também passa por dificuldades. E eu queria entender, e querendo ou não, até esses dias eu tô te trazendo isso porque eu assisti uma palestra num congresso que era um painel sobre mulheres, e não era só sobre a questão do empoderamento feminino, era trazer também a visão para os homens de como a gente precisa entender e trazer também para as nossas rodas de conversa. E ali elas falaram muito dessa questão da síndrome do impostor, que tem pesquisas que falam que as mulheres acabam sentindo mais isso. Você passou por isso? Você se sentiu, por exemplo, assim, e eu deve ter níveis, né? Não sou especialista nisso, mas eu acredito que devem ter níveis de sensação e tudo mais. Chegou a passar pela tua cabeça esse tipo de coisa? Com certeza. Sim, com toda certeza. Eu não gosto muito de, assim, de diagnosticar, foi isso aqui, assim, mas Uhum. entendo a ideia. Assim, foi mais um sentimento de incapacidade que é atrelado a esse síndrome do impostor, né? Porque é aquela pessoa que, eu não vou, parece que eu sou isso, mas no fundo eu não sou. E quando, na verdade, tinha todo um embasamento, né? Eu vim construindo a minha base para chegar um dia e assumir a empresa. Então, assim, eu tinha a base, eu tinha o conhecimento, eu tinha conhecimento do processo, eu tinha conhecimento das pessoas, mas eu não tinha confiança. Que aí, esse é o remédio para a síndrome do impostor. É confiar. E aí, Titi, já que nós estamos num papo bem aberto, hoje em dia tem muita gente que tem mais confiança do que competência. Né? A gente tem que cuidar com isso, porque tem gente que fala mais do que é ou do que tem capacidade, né? E são as pessoas, até certo ponto, é um pouco audaciosa, né? E visionária, mas nesse caso específico, assim, para mim faltava confiança para lidar com essa sensação de incapacidade, porque não era uma incapacidade real, era uma sensação. E aí, esse medo do novo, porque me tirou total da minha zona de conforto. E até aquele momento, um pouco antes, meses antes, eu ainda tinha tido uma discussão com meu pai, apesar de as coisas já estarem muito mais
sendo resolvidas, em que eu digo que eu vou embora, eu não vou mais continuar na empresa, eu vou trilhar outro caminho e que não faz mais sentido para mim, que eu não queria mais continuar com aquele desgaste emocional. Então, assim, não é tudo um mar de rosas, né? A gente estava no processo e eu ainda acho que quero jogar tudo pro alto e falar, não, eu tenho competência, eu tenho capacidade de fazer outra coisa, eu não quero mais desgastar a minha relação familiar por conta da empresa. E aí, agora as coisas começam a se conectar, né? A gente descobriu e foi entendendo isso no processo que o que aconteceu foi que esse meu primo, ele tinha um desejo muito grande de ele ser o sucessor do Carlos. E na cabeça dele, eu estar nessa posição, eu estar vindo, estar entregando, estar conseguindo melhorar o relacionamento com o meu pai, era uma ameaça. E eu estou contando isso para todos vocês, mas assim, não é com amargura no coração, nada disso. Talvez isso nem fosse consciente para ele. E é por isso que eu consigo hoje já falar disso de forma tranquila. Mas ele tinha essa expectativa. Então, enquanto eu estivesse aqui, eu era esse empecilho. Ele nunca achou que eu ia querer. Nas nossas conversas, ele tendenciava a me influenciar de que eu tinha que fazer outra coisa mesmo, e que quando a gente brigava e eu estava prestes a largar tudo e sair, para ele era bom, porque ele teria a oportunidade que ele queria. Então, aqui a gente faz uma bagunça total entre empresas, expectativa de pessoas e família. Nossa. Então, te falei que a história era bagunçada, né? Que misturava tudo isso. Por isso uma ressaca tão grande. Muito bom, mas é legal isso, porque é claro, tu tá abrindo algo, né, que é uma vulnerabilidade aí e tudo mais que vocês passaram e que até a gente já conversou, né, dessa questão de que hoje você consegue falar tranquilamente sobre isso, né, já consegue falar com isso resolvido dentro de ti e tudo mais. E até eu gostaria justamente de explorar isso. Como que foi? É claro que às vezes é difícil de dissecar isso num passo a passo, né? Mas tu lembra como que foram, o que vocês foram fazendo para resolver, o que foi importante que vocês tomaram de atitude dentro da empresa, ou até mesmo nos relacionamentos, nessa questão de encaixar todas as peças? Você lembra o que vocês foram fazendo para deixar tudo nos eixos novamente? O que acontece daí, né? A gente precisou botar outra pessoa no comercial e aí a gente já vinha com esse plano de incrementar o comercial. Então, a parte do comercial a gente resolve, a parte técnica, né? E continuar acontecendo. E claro que sempre sente uma perda, uma pessoa que estava aí há praticamente 20 anos dentro da empresa, a gente sentiu um pouco, mas o processo, a parte técnica, a gente foi ajustando. E aí, falando do que eu, né, que daí como empreendedora, eu acho que eu agarrei mesmo ali, não, peraí, isso aqui é meu, a situação é essa, o que eu preciso fazer para resolver essa situação. Eu passei realmente a encarar as coisas com um pouco de medo, mas com muito mais coragem. Do tipo assim, não, peraí, tem uma situação aqui com um cliente. Beleza, marquei com o cliente, vamos resolver. Aí eu peguei, estudava, abri o contrato, li, olhava o histórico, fazia todo o dever de casa, porque eu preciso me preparar para ir lá e fazer. E chegava lá suando frio, tremendo algumas vezes. Eu falei, mas eu preciso encarar essas situações e entender. Qual é a situação? Vamos resolver aqui e tal. E aí começa a acontecer que eu vou encarando as coisas de frente. E aí eu vou percebendo que talvez ele não tivesse tanto conhecimento. Ele só era a pessoa que ia lá, estudava a situação e não tinha medo de encarar a situação. Tem um problema? Vamos resolver. Tem um conflito? Vamos resolver. Então, eu comecei a perceber que era só ir e resolver. O que tem que resolver? E vamos resolvendo ponto por ponto. E aí eu fui criando um relacionamento com os clientes, eu fui criando confiança, fui conhecendo mais os contratos por estar lidando com os clientes, fui conhecendo as pessoas. E aí começam a vir os feedbacks. Do tipo, um dia meu pai sentou aqui e começou, nossa, Camila, eu recebi a ligação do fulano, disse que você foi lá, resolveu a situação com uma maestria. Daí eu falei, obrigada pelo feedback. E aí, muito curioso, porque né, muda um pouquinho essa... Tem uma questão de... Não sei se isso é personalidade, mas de forma, né? Eu sou uma pessoa que tem uma escuta um pouco mais ativa e eu sou uma pessoa que sou muito prática para resolver as coisas, assim. Então, eu tenho mais objetividade nessas reuniões.
E tem um pouco mais de delicadeza, e aí ser mulher me ajuda, né? Ter um pouco mais de delicadeza nas situações, no tom de voz, porque a gente tinha aqui um gestor que tinha uma forma um pouco mais explosiva de levantar a voz, um pouco mais, um motorzinho espalhafatoso. E eu chego para as negociações, eu chego muito com uma forma muito mais delicada, muito mais sutil, com um jeito de trazer as pessoas mais para perto e não para não ter rupturas, né? O negócio é agregar todo mundo e fazer funcionar. Tem que ser bom para mim, quanto empresa, tem que ser bom para o cliente. E aí os clientes começam a perceber esse movimento. E por meu pai ainda estar muito próximo, alguns que têm essa proximidade começam a dar esse feedback para ele. E aí isso alimenta a roda, começa a me dar confiança de tipo, não, tá no caminho certo. Deu algumas coisas erradas? Deu, no meio do caminho. Mas assim, tudo foi aprendizado para gerar essa confiança que hoje eu não tenho mais problema, né? Também quase já passou 3 anos praticamente dessa história. Então, assim, hoje eu não tenho mais nenhum receio de ir para cliente, de sentar conversar. Mas foi a confiança e o fazer mais vezes que matou essa síndrome do impostor, essa sensação de não ser capaz de fazer. Porque não era só o técnico. O técnico vai, você estuda, contrato você aprende, você não lembra, você revê, você leva o contrato, você não precisa saber tudo. E acho que a gente, quando é mais jovem, a gente acha que vai saber tudo, né? Vai chegar para um cliente, não, vou saber tudo. A gente não precisa saber tudo. E são os aprendizados que esse caminho vai trazendo. Nossa, muito legal. E é um valor. Eu ia até te perguntar já o que gerava essa confiança que você estava falando antes, mas você matou agora com chave de ouro. Putz, é a questão de um ciclo, né? É você tá com receio de fazer, mas você enfrentar aquilo ali de frente, estudar, né, se preparar e tudo mais. E depois o feedback é importante. Eu acredito que você saber se o que você está fazendo está num direcionamento legal para retroalimentar e sim gerar essa confiança no dia a dia, né? E até quero te perguntar um pouquinho de feedback, porque eu imagino que numa empresa familiar seja fácil essa questão na relação ali dentro da família, né? Mas como que é essa relação que tu sente com os outros, com os clientes ou até mesmo com os teus funcionários, até para falar um pouquinho, já que o feedback é uma parte importante que você trouxe para gerar essa confiança, para entender o que precisa acertar e o que não precisa, né? Tu tem algum processo hoje? Como que tu faz isso? Quando eu veio em 2011, isso sempre foi meu. Eu falei, cara, eu não tô aqui porque eu sou a filha do dono. Tudo bem que talvez a oportunidade de estar nesse momento seja, mas eu estou aqui para mostrar o meu trabalho. Então, eu sempre fui muito, eu gosto de dizer que eu sou muito Caxias e me cobrei demais. Ainda me cobro muito, né? A autocobrança é uma coisa que eu ainda preciso dar uma aliviada, mas é o que me trouxe até aqui. Então, abraço isso como um parceiro, né? Então, eu era muito, me cobrava demais com horário, com tempo de estar aqui dentro, de estar disponível para as pessoas, de privilégios. Então, assim, não tem, é igual para todo mundo. O que é certo, né? E justiça é um valor para mim muito forte. E aí, ó, esse é um ponto de conflito com meu pai. Não é que meu pai não é justo, mas ele é muito mais emocional. Então, se o Tite chegar para ele e dizer, Carlos, eu tô com um problema aqui com a minha esposa e não sei o que, e você contar, ele vai se compadecer daquilo e vai te ajudar. Mas aí eu dizia para ele, olha, mas se você ajudar o Tite, você vai ter que ajudar o Dudu também. Porque o Dudu tem outro problema. O problema não é o mesmo. E aí esse era um ponto de conflito, e mais para mim, justiça era isso. A gente precisava manter de forma igual para todo mundo. Então, eu sempre tive essa postura dentro da empresa. Né? Como estava trabalhando com a área de gestão de pessoas, mais ainda. Você tem que ser imparcial, você tem que ter cuidados extras. Então, isso para mim já veio dessa época de querer ser diferente, de estar aqui pela minha competência, de estar aqui para mostrar o meu trabalho e dar resultado. Eu sempre me cobrei demais. E as pessoas começam a perceber, tipo assim, não estava aqui de várzea, não estava aqui a passeio, eu estava aqui para trabalhar, estava aqui dentro focada no negócio, focada em fazer as coisas acontecerem. Então, isso quebrou levou um tempo? Levou, porque assim, no início ainda não foi tão fácil de fazer as pessoas entenderem que eu não estava ali porque eu era filha do Carlos. Que eu estava ali porque eu era uma profissional, tinha muito a desenvolver, como todo profissional jovem, mas estava muito disposta em fazer as coisas do jeito certo e fazer as coisas acontecerem. Então,
começa a quebrar essa primeira barreira que eu tinha, que é das pessoas entenderem que ali tinha a Camila profissional e não a Camila filha do Carlos. Tanto que por muito tempo, muitos clientes não sabiam que eu era filha do Carlos. Levou um tempo. Hoje, eu lido isso de uma forma diferente, até porque meu relacionamento com os clientes é muito mais institucional do que propriamente com o dia a dia, né? Uhum. Então, hoje, isso já vem na conversa com mais facilidade, clientes mais antigos também sabem. Então, essa questão do feedback sempre foi muito importante. Daí você trouxe como, é mais fácil quando é família, é pior, é mais difícil. Capaz! Porque como é que você vai dizer pro seu tio que te viu crescer, trocou suas fraldas, que o trabalho que ele tá fazendo tá uma merda? Como é que você vai dizer isso para ele? Sem deixar isso vir pro emocional. Sem isso parecer pessoal. Então, por um lado, tem uma abertura, mas por outro lado, você tem um sentimento e uma relação pessoal. E nem todo mundo consegue dividir as caixinhas, não. Pessoal, profissional. Eu sempre tentei, eu comigo, com o meu pai, deixar isso muito claro e muito dividido. Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade de separar, que as relações pessoais e profissionais são diferentes. E por isso que a gente vê tantos conflitos nesse sentido. Então, a parte do feedback era um desafio nesse aspecto. A gente trouxe consultores para nos ajudar a criar um processo, a fazer isso acontecer, a forçar os feedbacks a acontecerem. E, inclusive, a gente fez um trabalho com uma coach também que foi sensacional. E assim, ela forçava, frente a frente, vocês precisam. Porque daí os feedbacks não aconteciam. Não, vocês precisam fazer o feedback. Então, fazia o exercício, forçava, e hoje as coisas funcionam com mais facilidade, porque todo mundo aprendeu nesse caminho. Aí você imagina, a empresa tem 29 anos, eu tenho um gestor aqui que ele está há 20 na empresa. 20 anos atrás, eu tinha 11 anos, ele ia no churrasco do fim do ano da empresa, a Camila era uma criança. Então, assim, você imagina essa relação, né? E hoje, esse caso específico, ele é um dos meus maiores parceiros aqui dentro, a gente conversa muito, cresceu muito durante esse processo, mas é complexo. Como fazer isso acontecer de forma natural e sem trazer. Então, um trabalho que eu fiz aqui dentro foi muito isso, tirar a pessoalidade da relação e trazer o profissionalismo. Somos profissionais. Precisamos nos comportar como? Se a gente quiser que a nossa equipe entenda que mesmo sendo uma empresa familiar, a gente tem os benefícios por ser uma empresa familiar, mas a gente precisa ter o profissionalismo, porque senão as coisas não andam. Caraca, muito legal isso que você traz. E você vê, ó, eu com a minha visão de fora, que nunca participei de uma empresa familiar, na minha visão era mais fácil esse feedback. Daí tu traz que não é e que as coisas precisam de tempo, né? Você, como uma jovem, né, conquistando o teu espaço, mostrando o teu trabalho e contribuindo com os resultados, né? Eu acho que é isso, você fechou ali essa tua fala justamente dessa forma, para a gente poder entender que as coisas precisam ser construídas, então, né? Que as coisas precisam também de processos, olhar para as pessoas e tudo mais. E eu queria explorar contigo onde que tu foi buscar tudo isso. Onde que tu buscou? Tu disse que tu é muito Caxias, que tu gosta aí de estudar, de ler, de participar das coisas, mas eu queria entender de ti onde que tu buscou as soluções, né? E principalmente, se tu conseguir falar pra gente o que foi a principal solução que tu acredita que resolveu aquele desafio na saída ali do teu gerente comercial, se puder explorar um pouquinho para isso, quando que foi o estalo, se teve um momento de estalo ou não, não é assim que funciona, foi na construção da coisa. Acho que você resumiu muito bem quando você fala em construir. Foi uma construção de uma nova Camila. Foi a construção de uma profissional diferente, né? Como eu te falei, comecei um processo de autoconhecimento, vim trazendo isso a cada mês, a cada dia, vim construindo. E nesse momento em que quebra, que há essa ruptura, dá esse desespero, todo esse apavoro, mas eu volto para isso. Não, pera lá. Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas competências? Qual é a situação que eu estou encarando nesse momento? E o que eu preciso fazer para encarar? E às vezes é tão ridículo que é tipo assim, é ir lá e fazer?
Você não tem escolha, você tem que ir lá e resolver. Tipo assim, vai lá e faz, porra. Não fica se enrolando aqui. Ih, nem perguntei se podia falar palavrão. Mas, tipo assim, é ir lá e fazer. E aí eu acho que essa é uma característica, a maior característica do empreendedor é essa. Ele vai lá e faz. Ele pode não saber no primeiro momento como faz, mas ele tem que ir lá e resolver. E aí foi isso. Querendo resolver ponto a ponto, você vai evoluindo e você vai crescendo e você vai fazendo um jeito, vai testando, porque eu sou uma pessoa que gosta de testar muito. Então, leio muito, vejo teorias, vejo métodos e vou testando. Ah, isso funciona. Não, isso funciona adaptado com mais isso aqui que eu vi lá. Então, assim, costumo sempre fazer, tá olhando, vendo boas práticas, vendo o que gestores de grandes empresas fazem e tentando adaptar dentro da minha realidade, dentro do meu contexto. Porque é muito lindo que funciona na Natura, né, no Nubank, mas como isso pode funcionar dentro da sua empresa? Então, assim, como eu fui resolvendo, foi muito dessa forma, de olhando o externo, de buscando inspiração, de buscando boas práticas e trazendo mais adaptado ao que funciona para mim. Tem que encarar essa situação, bora lá. Aqui a gente tem uma brincadeira interna, né? Que as gurias já sabem que quando eu venho de salto vermelho ou de onça, é que tem um BO para ser resolvido nesse dia. E elas já sabem que o dia promete. Alguma coisa no dia precisa de uma força extra. É um sinalzinho já quase pré-combinado. Alguma coisa no dia tem um embate, tem uma situação, tem algo bacana, né? Porque nem só de conflito. Mas então é muito isso, assim, o autoconhecimento, eu volto a dizer, é um caminho sem volta. Eu acho que as pessoas precisam parar de achar que isso é bullshit, né? Coisa tipo assim, é supérfluo, não é. A gente precisa se conhecer, precisa entender as nossas habilidades, precisa entender quais são os pontos fortes. A gente faz tanta análise SWOT de empresa, porra, vamos fazer as nossas. Boa. Vamos olhar o que da gente tem de melhor. E claro, tem os pontos de deficiência, e eu sempre tratei esses pontos assim, nunca me achei uma boa negociadora. Então, peraí, vou estudar a negociação. O que eu preciso saber? E se preparar para as situações. Nem tudo dá para se preparar, mas o que a gente puder estar minimamente preparado já é meio caminho andado. Vai de frente e realmente enfrenta a situação que tiver que fazer, se prepara, busca, até porque você disse, né, não tá sozinha. Eu acho que isso é bastante importante. E eu quero muito agradecer, né, a você por ter aceito. Você está numa fase que eu, além de desejar que tu aproveite muito essa fase que tu está vivendo como presidente do CEGESC e todas as questões da empresa e tudo mais, tu ainda abriu um espaço na tua agenda para estar aqui com a gente nesse tempo, então eu quero te agradecer demais, eu sei como é valoroso isso, e tá compartilhando, né, porque tu abriu bastante coisas aqui, uma empresa familiar, falou alguma coisa do Sr. Carlos, quem sabe ele assiste, né, e vai dizer, poxa, eu acho que não era para ter falado. Vou mandar para ele. Mas sabe, Titi, eu acho que compartilhar faz parte desse aprendizado, que a gente possa ajudar as outras pessoas. Isso para mim me engrandece demais, deixa meu coração palpitando. Eu que agradeço esse convite, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando você me chamou. Já tinha visto, né, os outros episódios, alguns amigos também estando aí com vocês. E eu acho que é isso, a gente tem que usar a nossa rede para trocar ideia, para falar um pouquinho da verdade, tirar esse empreendedorismo de palco que é glamuroso, porque o dia a dia é pesado, a gente tem dia que não levanta da cama. Passei recente uma dessa e falei, não, isso aí não acontece, isso aí é frescura. Não, passei um dia numa cama, porque eu não conseguia sair da cama. Assim, no outro dia você dorme, acorda, você tá ali de novo com gás. Então, trazer a verdade, o que é empreender, é fantástico. Tem que fazer realmente isso, fazer as pessoas conhecerem esse lado. Você falou tanta coisa bacana já, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem diretamente para os empreendedores que vão assistir a gente, né? Bem da tua essência mesmo. Legal. Tem uma teoria, né, das 10 mil horas que diz que a gente só se torna especialista em algo quando a gente trabalha ou executa por 10 mil horas. Eu fiz um cálculo, em 1.000 horas de trabalho é quase um ano. Daí eu falei, cara, realmente entendi. Isso foi no ano passado, né? Quando eu cheguei nessas 10 mil horas que eu volto para acervo, foi quando eu entendi que isso faz muito sentido. Talvez eu cheguei no ponto que eu estou com a confiança que eu tenho, porque eu tenho 10 mil horas nas costas. Eu já trabalhei isso para chegar até aqui. Então, a confiança não vai surgir do dia para a noite.
ela é construída dia após dia, cada desafio que você enfrenta, cada contrato novo que entra, cada não que você toma de um cliente. E então, muito isso, assim, as pessoas têm pressa, jovens têm muita pressa. E é a hora de parar e pensar que não adianta ter pressa. Você tem que construir a jornada passo a passo. E quando você chegar nas 10 mil horas, você vai pelo menos se sentir confiante. Você vai estar 100% sempre preparado para tudo? Não, mas pelo menos você vai estar confiante porque você construiu esse processo. Eu quero agradecer muito a Cami, né, agradecer a Camila Laurindo, a gente fala às vezes na intimidade, assim, muito obrigado também, né, a quem acompanhou a gente, todo esse bate-papo e que pôde aprender, e, cara, muito obrigado, tá, e a gente continua conversando, quem sabe a gente grava mais outro para frente para contar essas outras histórias. Ai, com certeza, Tite, Dudu, muito obrigada por esse convite, foi muito bom estar aqui e compartilhar. Eu desejo todo o sucesso do mundo a esse novo projeto. Levem mais verdades para os empreendedores, façam os jovens entenderem que tem muito benefício, mas tem muito trabalho duro por trás. 10 mil horas não é fácil, hein, gente? Muito bom, show de bola. Obrigado mesmo. Até mais. Pessoal, até mais. Até o próximo desafio. Tchau, tchau.